Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário com o irmão Moisés. Graça e paz. Quero ler no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 17, que diz: Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: Pegue uma roupa de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Passagem bastante conhecida, mas nessa ocasião eu queria me ater na obediência e disponibilidade de Davi em servir. Quando seu pai o chamou e lhe deu a incumbência de levar mantimentos aos seus irmãos no campo de batalha, ele já havia sido ungido rei pelo profeta Samuel. Mas nem por isso ele desobedeceu ou questionou Jessé, o seu pai. Foi obediente a seu pai, bondoso e humilde para com seus irmãos. Hoje em dia a competitividade na área profissional, esportiva e muitas vezes até na igreja é muito grande. A necessidade de ser o melhor vendedor, ser o maior youtuber, o campeão de views, está cada vez maior. Mas o que Jesus ensinou foi: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Está em Marcos capítulo 9 e verso 35. O que Jesus estava dizendo era: sirva antes de ser servido. No trabalho temos a oportunidade de ajudarmos aqueles que precisam de uma ajuda. Na família, sirva sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, seus filhos. Na igreja, sirva seu irmão, irmã. E quando isso acontece, alegra o coração de quem recebeu, e quem serviu também sente a alegria de ajudar. Por fim, isso alegra o Senhor nosso Deus. Quando os servos de Deus ajudam um ao outro em alguma coisa que precisam, seja em oração ou numa necessidade material, num alimento, vestimentas, ou seja o que for, cria-se uma conexão, uma comunhão, e o resultado é o que está em Atos, capítulo 2, a partir do verso 44, que diz lá: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Servir requer algumas qualidades. Bondade. Para servirmos alguém é necessário valorizarmos a quem vamos servir. Às vezes o simples fato de ouvirmos uma pessoa já é uma forma de servi-la, pois ouvir alguém ativamente, que é ouvir dando a devida atenção, é um ato de bondade. Bondade é dar atenção, apreciar, incentivar. E algumas vezes, como pais,
negligenciamos esta forma de servir aos nossos filhos e filhas, ou aos nossos irmãos que estão carentes por uma atenção. Servir requer respeito. Respeito é tratar as pessoas dando-lhes a devida importância. Respeitarmos a todos independente da posição ou cargo que tenham ou status, ou seja, sermos respeitosos com todos, tratando sem fazermos acepção de pessoas. Valorize antes de ser valorizado. Quando valorizamos alguém, estamos ajudando essa pessoa a se tornar melhor. E por outro lado, nós estamos nos ajudando também a sermos melhores. Plantamos e colhemos o que plantamos. É a lei da semeadura. Servir também requer abnegação. Abnegação significa satisfazer as necessidades dos outros, mesmo que isso implique sacrificar suas próprias necessidades e vontades. Filipenses, capítulo 2, verso 3 ao 7 diz: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Por último e não menos importante, servir requer humildade. Ser autêntico, sem pretensão, orgulho ou arrogância, é pensar menos em si mesmo. E como não poderia ser diferente para abordar esse assunto, vamos à palavra de Deus em João, capítulo 3, 13, do verso 3 ao 9, que diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. No mesmo capítulo 13, do verso 14 ao 17 diz: Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que daquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. No reino de Deus, servir está acima de títulos, cargos ou posições. O desejo de toalhas e bacias devem estar acima do desejo por tronos e honra. Que o Senhor coloque nas nossas vidas o desejo do fazer acima do desejo de ser. Rick Warren, em Uma Vida com um Propósito, disse: render-se a Deus, eu nesse momento tomo a liberdade para dizer, servir a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, decepção e autodestruição. Que o Espírito Santo fale em cada coração e que o Papai do Céu abençoe a todos. Maranata.